Olá, pessoal maravilhoso, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos com Deus, com seus familiares, na sua paz interior, harmonia, com seus filhos, com sua esposa, com seus maridos. Gente, hoje eu quero falar sobre o presente, o passado e o futuro. Isso, como assim? Falar um pouco das pessoas que tiveram no passado, que foram grandes desbravadores, garotos maravilhosos, que favorecem o nosso futuro até hoje com as teorias deles. Gostaria de falar também um pouco sobre a física quântica que está no meu livro. Gente, eu não estou aqui para falar do meu livro, para vender meu livro. Não, eu quero que meu livro leve conteúdos maravilhosos para a vida familiares de vocês, que salvem vidas até se possíveis com o conteúdo que estará lá, com novas descobertas que surgirá de dentro dele. Esse é meu objetivo, gente. Esse é o objetivo maior do meu livro. Levar coisas que tragam uma grande descoberta para o futuro, para que muitas pessoas possam ter suas vidas, né, poupadas, vamos se dizer assim. Igual esses garotos que eu vou citar agora, que muitas vidas foram salvas por eles. Indiretamente, diretamente. Então vamos lá. Galileu, olha que nome lindo. Da Vinci, Santos Dumont, pai da física, Max Planck. E temos mais um aí que quem sobe, quem diz, estamos utilizando a tecnologia dele agora. Thomas Edison, o inventor da lâmpada. É, e para vocês verem, gente, que foi taxado pela sua professora como uma pessoa de tivesse deficiência mentais. Foi achado esse bilhetinho no caderninho dele. A mãe dele chorando ensinou e deu as aulas para ele. Gente, o que eu quero dizer, o que eu quero chegar com tudo isso, é que temos que deixar o misticismo de lado. Não totalmente, ele existe, ele está aí, a gente temos que tirar proveito dele sim. A ciência, em si os cálculos, temos que deixar um pouco de lado. Ah, porque não chegamos nesse, não chegamos hoje, porque talvez não tivemos o conhecimento preciso. Mas talvez amanhã, se deixarmos anotado todo o conteúdo, futuramente estará disponível para outros. O que eu quero chegar, gente? Hoje temos que quebrar esse tabu. Se naquela época esses garotos prodígio não tinham todo esse conhecimento que temos hoje, né? E eles fizeram tantas descobertas maravilhosas, a gente só aperfeiçoou o que eles descobriram. Nada mais que isso. E com isso, gente, com isso, eu quero dizer a vocês que precisamos urgentemente criar novas estatísticas de pesquisas. Não parar num fundamento de uma tese em si. Colocar essa tese para frente. Tá? Fazer com que isso salve vidas. De que forma? Nosso cérebro, vou explicar bem rápido. Nosso cérebro, ele cruza informações a todo instante. Tá? Ele propaga feixes de luz para mim poder enxergar lá dentro do meu cérebro. Bem básico. Às vezes a informação da audição está de um lado, ela cruza para cruzar com o outro lado para poder ouvir o som. As minhas cordas vocais, eu preciso fazer emitir um som. Os meus neurônios, para mim mexer meu braço e minha mão agora, nesse exato momento, está enviando pulsos pequenos de elétricos para eles. Por isso que existe o braço robótico, gente. Então, biônico. Né? Aonde que eu quero chegar com tudo isso, gente? A física quântica está envolvida, entrelaçada dentro do corpo humano. Isso é nítido, é notório. Só não sabe até que ponto ele está. Não conseguimos mensurar isso. Até porque o nosso cérebro humano tem muito campo a ser desvendado ainda. Mas por termos muito misticismo, muito, assim, criar esse tabu, mas não tem nada cientificamente comprovado. Claro, o pessoal estava lá 1000 anos de luz atrás, gente. Estavam... E aí a gente se acomodou com isso, né? Se acomodamos com isso de não querermos, né? Acreditar. Às vezes uma pessoa que não está na sua área de descoberta científica, às vezes ele não é notado por um médico,
Mas aí ele vai e ele fala, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Se vocês acharem médicos, científicos, encontrarem pessoas com esse dom, gente, Santos Dumont fez a maior descoberta do mundo de hoje, de todos os tempos. Por isso que eu tô falando das vendas. Hoje tudo é feito abaixo. Se você quer ir para um outro lado do mundo, você tem que comprar uma passagem aérea. Olha a negociação, olha a venda aí. Tá vendo, gente, como eu ia falar da venda no mesmo tempo? Tudo está envolvido. Santos Dumont fez isso. Né? Só que ele se arrependeu. São dois cientistas que se arrependeu na mesma época. Conseguiu ter essa frustração da sua própria descoberta. Santos Dumont falou, não foi para isso que eu estudei tanto sobre aviação. Eu não queria meus aviões soltando as bombas, conversando com o nosso amigo, pai do átomo, né, também. E eles falando, não foi para isso também que eu criei essa teoria. E, gente, e com tudo isso que eu quero dizer para vocês, é que com o conhecimento desses garotinhos prodígio tiveram lá atrás, nós aqui era para estar 1000 anos-luz na frente deles. 1000 anos-luz, sim, com todo esse talento que temos. Mas o que acontece muitas das vezes, às vezes aquela pessoa que gosta de estudar, que quer estudar, quer ser um pesquisador, não tem uma condição financeira. As faculdades públicas, onde deveriam ser públicas de verdade, deveriam ser iguais às faculdades mesmo, assim, da pessoa chegar, não, você não teve um ensino tão bacana, você tem o direito da vaga, já vai estudar, porque às vezes foi uma pessoa que não ia para a escola, por motivo de não ter condições, de comida, de qualquer outro tipo de fatores, tinha que trabalhar no semáforo. Então, gente, hoje as portas tinham que se abrir de verdade para essas pessoas, tá? E os professores acolherem eles na sala de aula, porque eles têm tanta experiência na rua, né? Tanta experiência que vocês não fazem ideia. O Einstein ficava olhando o espaço, imaginando as estrelas e contando nos dedos. Fascinante isso, né, gente? Eu sei, e foi um dos melhores, até o momento, pai da relatividade, da teoria da relatividade, né, gente? E com isso, gente, o que eu quero dizer? Quero trazer para vocês, cientista da área da física quântica. Max Planck ficou com tanto receio de apresentar o quanto que ele teve esse medo de vender a própria descoberta dele. O receio de por anos. Por que isso, gente? Para não virar uma chacota, não virar uma referência? Gente, esqueçam isso. Pelo amor de Deus. Estamos falando do futuro. Estamos falando de descobertas de pessoas que possam salvar vidas. Olha, Thomas Edison fez a luz, a lâmpada. Hoje as lâmpadas são fundamental numa mesa de cirurgia. Vocês têm noção do que foi desenvolvido? Vocês têm noção, gente? Plankton, se não fosse esse amigo, não existia a nossa internet hoje, o Wi-Fi, não existia a máquina de ressonância, não existia o micro-ondas, não existiam, né, gente, o celular que vocês tanto falam por frequências, ondas de frequências digitais e analógica, que foi os primeiros que saíram, foram analógicos, as torres de transmissões. Então, onde que eu quero chegar? Vamos lá. Quero chegar que a gente pare de ser esse tabu que somos. Paramos, cientista físico, da física quântica, cientista da biologia, cientista das áreas humanas, da medicina, da biomedicina. Paramos com isso. Vamos cruzar as informações igual o nosso cérebro faz. Isso, gente. É por isso que não conseguimos descobrir os mistérios do nosso cérebro até hoje, porque não cruzamos informações reais que temos nas mãos, que os garotos prodígios nos deixaram de presente. Se for preciso voltar atrás, lá, com toda a nossa bagagem anos-luz na frente desses caras, a gente voltamos. Mas vamos parar com isso, porque eles não tinham essas pessoas para falar, tem esse tabu, né? Não, mas não tem nada cientificamente comprovado. Eles não tinham ninguém para falar isso deles lá atrás.
Eles não tinham ninguém para colocar esse fardo nas costas deles. Eles não tinham. Eles colocavam a teoria deles, deixavam lá e iam surgindo pessoas pesquisando nos seus achismos, vamos dizer assim, né? E que ia dando certo. Então, é nos achismos que temos que continuar a progredir e não parar os achismos. Ah, mas achismo não é certeza. Claro que não. Mas o achismo te dá aquela vontade de continuar. Tá? O achismo pode colocar pessoas em risco. Sim, claro. Mas o achismo também pode salvar vidas. O achismo, ele pode revolucionar nosso futuro. Com suas ideias de achismo, que eu quero chegar, vai chegar em um ponto que outro cientista, que vai deixar de ser achismo, irá descobrir. E irá te chamar e te perguntar onde você chegou com essa conclusão, gente. E você irá provar para ele. Com o seu pequeno conhecimento, com o seu pequeno cruzamento de informações que teve em seu cérebro. Vou te explicar um pouquinho. Vamos chegar lá. Você é cientista da área da medicina, da neurociência, né, área comportamental, você é do ambiente de trabalho também, da segurança do trabalho, vocês vão me entender e me interpretar. O que eu consigo transmitir para vocês, que muitas das vezes eu não consigo passar com uma certa clareza para vocês. Mas o pouquinho que vocês tirarem daqui e levarem para o laboratório de vocês e cruzar as informações necessárias, eu garanto que vocês serão empresários bem-sucedidos ou grandes cientistas com suas teses renomadas. Vamos lá, gente. Física quântum, maravilha, né? Grande descoberta. A gente não sabemos a frequência. Eu e vocês estão aqui, ó. Eu estou na frequência das cordas vocais com o meu celular, né? O meu celular está em outra frequência com a torre, né? Com o Wi-Fi. Do Wi-Fi vai para a torre, vai pelos cabos que irão para a torre ou pelo chip de internet que vai direto para a torre. Correto, gente? Isso são ondas frequentes, tá? Que foi o pai da teoria, Max Planck, que implantou e veio desenvolvendo essas descobertas até hoje, aperfeiçoando. Gente, beleza. Tudo isso daí. A luz está refletindo no meu olho do celular. Nesse exato momento, essa luz está atravessando uma frequência de feixe de luz, lembra de laser, entrando, cruzando informações dentro do meu cérebro. A minha visão, ela começa a sair daqui, mais ou menos desse foco, se formar, né, nessa região do cérebro de trás, e vai como se fosse cruzando informações em feixes de luzes, tá, para poder ter a visão óptica. Bacana, né, gente? Como isso tudo acontece? Como eu consigo falar com você? Como eu consigo mexer meu braço? Você cientista sabe, claro. Mas você leigo, que tem pouco estudo, ou só tem o segundo grau, um ensino médio, seja lá, ou um curso técnico, ou uma faculdade assim, em outra área, não está assimilando isso que eu estou falando, mas eu vou te explicar. Meu braço só mexe através de pulsos elétricos. Como acontece isso aí na nossa cabeça? Os pulsos elétricos. Ah, tá, é o neurônio e tal, que dispara, emite alguns, né, nanos pulsos elétricos para nossos nervos, que faz a gente saber a força que aperta a mão, a força que estica o braço, aonde você vai parar o movimento. Olha que bacana, tudo isso em milésimos de segundo, nanos, não tem nem tempo ainda, acho que estimado de que a gente consegue processar isso, desses movimentos de pulsos elétricos dos nossos neurônios. E os nossos neurônios, por emitir o pulso elétrico, ou temos que mudar essa teoria de pulso elétrico, que o neurônio não muda num pulso elétrico. Eu falo para você que não temos como mudar, mas se vocês falarem, discordar que a física quântum não está dentro do nosso cérebro, eu vou discordar. Por quê? Eu vou esclarecer para vocês. Ela está dentro do nosso cérebro, sim, em pequenas quantidades de fragmentos.
quando temos um pulso elétrico, normalmente temos um átomo de elétron lá. No átomo do elétron, do pulso elétrico, no átomo, então reduzimos mais, já é pequeno o pulso, né? Reduzimos mais. No pulso elétron, temos a nossa camada de elétrons. Dentro do núcleo, temos prótons, nêutrons, certo? E os elétrons da camada. Nesse momento do pulso, da troca de energia, o elétron sai da camada, troca energia com prótons ou com nêutrons, quando ele se choca com nêutrons, irá produzir neutrônio. E aí, gente, nessa explosão, surge o quanto. Nessa explosão surge o quanto. A força que a gente não imaginava. Que a gente sempre fala que é misticismo, que não tem como provar isso. Tá, tudo bem, não tem como provar? Beleza, tá jóia. Vamos lá. Braço biônico. Nosso cérebro estimula pulsos elétricos do braço biônico. Né? Bacana, né, gente? Então, mas é tão pequeno esses pulsos que muitas das vezes a gente acaba... Não, é misticismo, isso aí não tem como provar. É claro, a frequência, a gente não consegue ver mesmo, a gente não enxerga ela, gente. A gente não consegue observar isso. Para isso, através disso, desse conhecimento. E o neurônio é uma célula, né? Uma célula neurônica. Dentro dessa célula, gente, o biólogo, cruzando informações com o nosso cientista hoje de física quântica, conseguimos chegar em algum lugar, sim. Cruzando informações com a psiquiatria, com o neurologista, com esse pessoal da neurociência. Mas claro, gente, temos que todos sentar em uma mesa redonda, onde todos têm a oportunidade de falar, e decidir até que ponto podemos chegar, até que ponto, no mínimo os três de cada área, no mínimo. Fazer esse banquete de alimentação de conteúdo, trocar essas informações e partir para a prática, gente. Porque se aqueles garotos do passado conseguiram salvar tantas vidas hoje, que salvam hoje, imagina o que podemos fazer com a tecnologia que temos hoje. É claro que muitas das vezes, gente, as pessoas querem estudar, focar sempre para que aquilo ali tenha um retorno. Não pense assim, que talvez pensando assim você nunca chegará em algo algum na sua vida, cientista. Em algo algum. Você estará fazendo cálculos e cálculos e cálculos e cálculos. Seu foco, sua frequência está em outro sentido. Você não está totalmente dedicado para aquilo. Você está dedicado para ser uma pessoa renomada, para ser uma pessoa reconhecida. E Deus não dá o poder àquela pessoa que não é merecedora. Porque se você busca, né, se você está buscando vaidade, não é isso que vai dar. Deus vai te dar. Se você busca por salvação, Deus vai te dar a salvação. Então, gente, veja bem como é tão simples e como está tudo atrelado à religião também. Isso, essa parte cósmica da física quântica, fala uma parte da Bíblia de Jesus que também os teorias aí, né, tem umas teorias aí da física quântica que fala que Jesus, numa passagem da Bíblia, depois eu vou passar para vocês, eu não me recordo muito bem agora, mas tem essa passagem. Eu pesquisei, eu fui a fundo, gente. Fui a fundo. Eu preciso estudar mais ainda. Preciso levar mais informações para vocês. Mas tudo vai estar um pouco lá dentro do livro. Tá? Gente, e com tudo isso acontecendo nos tempos de hoje, vejo pessoas gastando bilhões para morrer no fundo do mar. Por causa de tesouros. Por causa de ambição. De ser reconhecido. A vaidade pode te levar à beira da morte. Cuidado, gente, com isso. Quando eu falo que temos que buscar conhecimento e esse conhecimento usar para salvar vidas de outros, isso é o principal.
do meu livro. Gente, com tudo isso, com esses desbravadores, eu simplesmente me sinto, assim, muito grato a todos eles, aos descendentes deles, porque muitas vidas foram salvas. E eu gostaria que meu livro consiga salvar muitas, muitas vidas com esse simples fato que o nosso cérebro faz, cruzar informações, que é o que não acontece muitas das vezes. Vira um tabu. Quando eles sentam para conversar, é até bonito, todo mundo vai lá, se reúne, né? Aí um fala, aí o outro já retruca, aí o outro já fala que não, o outro já fala que não, que a relatividade de fulano era assim. Muito lindo, maravilhoso. Tá? E o achismo? Por que não ponhamos o achismo em prática? Tá, fala isso. E se a gente achar dessa forma, fizer dessa forma? Que vamos descobrir? Tentativa? Né? Mas muitas vezes, por ser alguma pessoa que é nova, que às vezes ela é, né, barrada ali. Para que outro superior não seja, talvez, né, substituído do cargo que almeja, que está. Então, muitas das vezes, gente, muitas pessoas são boicotadas. Muitas das vezes ela não consegue vender a sua ideia. Esse é o ideal, vender sua ideia para que possa salvar vidas de outras pessoas. Venda a sua ideia. Não estou falando para você entregar nada de graça a ninguém. Você estudou, você merece receber por aquilo. Você merece receber por a sua descoberta. Mas hoje não está assim, gente. Hoje não está dessa forma. Se você levar um conteúdo para alguém, daqui a pouco a pessoa já está usando. Ah, dá processo. Dá, mas isso aí, meu, cabe em ema. Eu ia citar um rapaz aqui, mas é perigoso até cortar eu do depois, então não vou citar não, tá? Ele deu o maior golpe em todo mundo, né, da empresa dele. E depois ele foi, bom, citando aqui conforme a narração, talvez vocês descubram quem é. Depois ele foi processado e o juiz tal, ele enganou o sócio dele, que era o melhor amigo dele, e depois foi, né, fazendo as formas que ele achava que era conveniente a ele. Porque ele achou que foi só ele que descobriu e que fez, porém ele utilizou de outras pessoas, né, para utilizar o seu desenvolvimento da suas invenções, vamos usar assim, porque, nossa, eu não quero ser cortado de jeito nenhum, né, das suas invenções. Então, gente, e nem processado, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero que vocês entendam, pai da física, amantes da biologia, amantes da neurociência, da neurologia, da pseudodomia. Gente, tá meio tarde, já é uma madrugadinha aqui, tô gravando esse vídeo, já é meio grande, mas tudo isso, o que vai agregar? Vocês estão vendo que agrega na venda? Estou aqui falando para vocês, buscando um desenvolvimento na área da saúde, falando do meu livro. Não é que eu quero vender o livro, quero que ele transforme a vida de pessoas, salve a vida de pessoas através do conhecimento que eu vou levar. Essas cruzações de informações dentro dele, que o nosso cérebro faz, cruzando áreas da exata, cruzando áreas da humanas. Então, é isso que eu quero. Eu quero que tenha essas informações batendo uma com a outra ao mesmo tempo, com profissionais, cientistas, né, pesquisadores, todos em conjunto. Isso, gente, porque tudo muda conforme o tempo, tudo muda. Isso está na biologia. Se você tem uma espécie, depois de que foi determinado tempo naquela área, ela se adaptou. Ela é a mesma espécie. Se ela foi criada em outra área, eu falo isso nos vídeos passados. Lembra de Adão e Eva? Eu acho que foi no vídeo da Semana Santa. Eu cito algumas coisas falando sobre o DNA como multa, porque naquela época eles não tinham, né, DNAs diferentes, é o mesmo DNA, costela. Então, como isso foi possível propagar uma humanidade tão grande, onde hoje a gente vemos, né, que existem pessoas
primos, né? Que tem sua família aí, os filhos saem todos com problemas por causa da genética muito parecida, tá, gente? Então, e faltando membros, muito triste, né? Ver isso. E hoje, gente, o que eu quero dizer é que naquela época isso não aconteceu, porque você não ouve muitos relatos sobre isso, né? Isso não aconteceu, né? Filhos tiveram relações com suas irmãs e assim foi proliferando a humanidade. Então, está mais que comprovado que a nossa espécie, ela muta, a nossa genética, ela vai mutando conforme o ambiente que a gente, né, utiliza. Com o tempo, as coisas mudam na biologia. Então, gente, olha onde estamos, né? Tá vendo o fator? Que não é achismo, é estudo. É comprovado que isso muda. É comprovado que uma mesma espécie de animal, quando tira de um lugar, ela pode se tornar fêmea ou macho ou algum momento, né? Então, o que eu quero passar isso para vocês? Ah, mas você tá falando umas coisas nada a ver, né? Não, gente, eu tô cruzando informações nesse exato momento com vocês. Cruzando informações para que vocês tenham um bom conhecimento, tá? E possam, né, adquirir, né, mais conhecimento através de pequenos lapsos de informações que eu passo para vocês. Olha, dentro das nossas células, se vocês não sabem, tem pequenos armazenamentos de memória. Isso, vocês não sabiam dessa, né? Pois é, gente. Temos, vou te falar como. Nossa medula, ela produz, né, algumas células, certo? E nisso ela vai pela nossa, transportada pela nossa corrente sanguínea, né? Transportada de algumas formas aí, oxigenando. Ela é igual um ovinho, né? Aí quando ela sofre alguma temperatura demasiada, tipo uma convulsão, algo do tipo, ela é como se ela estivesse esquentando e nesse momento da convulsão, né, você estivesse torrando seus neurônios, né? Ou através de um porre de álcool, através de uma overdose de drogas. Olha para você ver, gente, como é interessante descobrir as nossas células. Você vai perdendo condições de vida, seus neurônios, tá? E sua capacidade motora, seu raciocínio. Gente, então, essa tese, a energia, quando você queima o neurônio, você com certeza, se você queimou, você gerou uma energia nesse momento. Alguma energia excessiva de calor. E Plankton fala que a energia dissipada pelo calor da descoberta dele é dissipada por calor também. E aí, gente? Será que precisamos ir mais a fundo? Então vamos. Vamos que eu quero ir com vocês. Tá? Cientistas, biólogos. Eu sei que o cérebro humano, gente, tem muito a ser desvendado. Isso aqui não é achismo. Isso que eu estou falando é fatos. Fatos. É fato científico descoberto. Tá? A frequência, ela existe. No amor, na paixão. Estou falando no livro sobre isso. Por que ela existe? Porque no amor você tem aquela explosão, na paixão você tem aquela explosão de euforia. Você não quer saber de nada. Você abandona as filhas, você abandona a mulher, você abandona o que for, deixa com um cuidando, quando não abandona, deixa com o outro cuidando. Isso é as pessoas mais inconsequentes, né? Eu estou falando. Na paixão. Termina um casamento de anos, né? E, gente, pra que tudo isso? Só pra ter aquela euforia do prazer, do êxtase daquele momento? E depois você volta na sua mesmice depois de 2 anos e vê que não era aquilo que a pessoa que você viveu 30, 40 anos tinha realmente a química que você tinha. Tinha realmente a frequência do amor mais prolongada, né? A frequência do amor mais prolongada. E é diferente. Só que o celular, ele ganha de todos. Interessante isso, né, gente? Celular, gente, é a ferramenta de comunicação mais próxima de nós. É a ferramenta mais próxima. Quando brigamos com algum parente nosso,
ou marido, ou esposa, ou mulher, primeira coisa que a gente pegamos, o telefone, e iremos conversar com o amigo mais próximo, ou a amiga mais próxima, relatar que vai acabar, que vai terminar, ligar para o pai, ligar para a mãe. A frequência já sai daquele ambiente do seu esposo, né? Se brigar, já sai da frequência do amor. Já vai para uma frequência buscando sintonizar, como se fosse um rádio, buscando sintonizar outras frequências. E é claro que eu estou explicando bem basicamente isso, né, gente? Tem os espectros, tem no rádio, tem. Se eu vou explicar isso daí, tem as camadas de espectro, né, os nomes de cada um. Então, vocês verem, gente, eu não estou falando as maneiras, vamos se dizer assim, né? Estou falando aqui para vocês que dentro disso, né, dessa frequência, né, que estão sendo emitidas através dos espectros, né, de ondas, de raios, calor e Wi-Fi, né? Através disso, gente, vocês conseguem mensurar que o ser humano, por que tem às vezes aquele senso assim, nossa, às vezes você tá assim, nossa, eu tava pensando em você agora e você apareceu? Isso eu acredito que seja misticismo, tá? Isso eu acredito. Porque a frequência, gente, a frequência que eu acredito é aquela que você está próximo, que você está na comunicação. Essa é a frequência que eu acredito. Quando você briga, quando você discute, a primeira coisa que você vai fazer é virar de lado, saiu da frequência, tá? De comunicação. Pega o celular, entrou na frequência com outra pessoa. Essa é a frequência que eu acredito. Você vai estar em comunicação com outra pessoa, conversando com outra pessoa. Essa é a frequência. Essa frequência eu acredito. Agora, a frequência de telepatia, ouve-se muito disso, tá? Ouve-se muito disso que tá na célula, tanto você conversar com a pessoa, que tá guardado na pessoa, que a pessoa fica lembrando dela e acaba atraindo a pessoa. Isso eu não consigo fundamentar para vocês, não, tá? Porque é muito difícil você chamar a pessoa por telepatia. Isso é impossível, tá? Você pode entrar em comunicação na frequência do amor, como eu digo, né? De estar com a mesma pessoa, de você quebrar a frequência do amor, da paixão pelo amor, ou do amor para a paixão. Isso aí é fato, porque você deixa de existir em um ambiente e vai para outro, né? Totalmente diferente, em espaço, em pessoas, em tudo, em calor, energia, né? Por quê? Eu falei já em outros vídeos isso daí, mas já vou entrelaçar aqui também, já que estamos aqui. Quando estamos expostos a uma frequência diferente, nós saímos da frequência daquele seu casal, daquele seu parceiro. Eu vou trabalhar o dia inteiro estressado em um ambiente, a esposa trabalha em outro ambiente estressado o dia inteiro. Quando chegamos, aquela explosão de choque, ou vocês se agarram e se beijam, se atraem aquela energia, fica um polo positivo e o outro negativo e se atraem e se beijam e, né, tem uma noite maravilhosa de amores, ou vai estar dois polos iguais, para facilitar. Polos iguais se repelem, o ímã. Você não consegue juntar o mesmo polo. Entendeu? Polos diferentes se atraem. Então, às vezes, a energia pode estar tão igualada, que vão se repelir. E nesse momento que se repele, ela irá para outra dimensão. Procurar um outro amigo para conversar, o rapaz irá procurar uma amiga para conversar, e assim se desfaz os relacionamentos. Né? O que isso tem a ver na venda? A venda não é diferente, não. Se você não tiver positivamente e seu cliente for negativamente, você não conseguirá fazer a venda. Por quê? Seu cliente está negativamente porque ele precisa de comprar algo. Ele está negativo, ele quer gastar, ele quer ficar negativo. Então você tem que estar positivo para receber ele. Agora, se você estiver negativo para receber ele, para vender seu produto para ele, com negatividade, ele não vai comprar. Polos iguais vão se repelir, gente. Por isso que muitas vendas não acontecem. Muitos sucessos não... Isso vem aqui, ó, daqui de dentro, sabe? Informações, neurociência, neurolinguístico, cruzando informações. E até você descobrir isso, gente, você tem que estudar bastante, tá? Você tem que entender o fator da mente humana, que ainda está em grande avanço mesmo, porque sabe-se muito pouco sobre o cérebro, sabe-se muito pouco sobre a ciência quântica. Isso eu sei, mas com pequenos lapsos,
de conhecimento que temos, se unirmos um com o outro, conseguimos avançar. Eu acredito, eu acho, né, que dá certo. Eu acho, não, eu acredito que isso é correto de fazer. Tá, gente? O acho é só quando vem a imaginação e você já para, eu achei que é isso, então, tá, vamos estudar sobre o acho. Ah, o acho, estudamos sobre o acho. Dá para virar uma coisa concreta. E tornamos ela concreto. Você tá entendendo, gente? Temos que parar com o tabu, gente. Isso aí, pelo amor de Deus. Aquele tabu lá, porque o Einstein, o Da Vinci, o Galileu, o Max Planck, essa turma toda aí, tá? Thomas Edison, eles não tinham ninguém para ficar travando eles, não. Eles erravam, claro que erravam, muitas vezes. Muitos projetos de cada um deles foram fracassados. Não foi no primeiro. Entendeu, gente? Então, é o que eu falo. Se não tenta. Hoje não. Hoje a gente não tenta nenhum primeiro projeto. Nenhum primeiro. Você vê nas faculdades aí, a ciência, quando sai uma verba para os estudos científicos, só Deus sabe a dificuldade que é para liberar nas faculdades. E isso nas as que é públicas, né? A maioria das pesquisas são nas públicas, né? Que essas verbas são destinadas. E nas particulares quase nem se tem isso daí, muitas das vezes. É só um laboratório físico mesmo para a pessoa aprender o que é, o que não é, né? As vidrarias e aprender o básico do básico lá e ponto. Ponto. E não podem ter custo, né? Porque é um custo. A ciência é um custo muito alto. Então, gente, o que eu falo? E tem as indústrias também, né, que investem só nos benefícios deles. Tá? Você vai estudar para eles. Vai descobrir as coisas para eles. Eles querem retorno. Né? Isso quando eles ajudam alguma faculdade. Né? Busca os alunos, coloca lá para trabalhar e, enfim, faz essa transferência de conhecimento com estágio e agrega valores, né? Renda para a universidade. Então, gente, é onde eu quero chegar. Olha o negócio sendo feito aí, tá vendo? O negócio, você tentando descobrir algo, o cara que é empreendedor já está vendendo, né? Vendendo porque há necessidade, né? Os donos de faculdade